Vamos agora partir para a meditação da palavra do Senhor e aquilo que é o ponto mais alto na nossa reunião é quando os nossos olhos se debruçam sobre a palavra e quando de alguma forma a palavra se debruça sobre a nossa vida, nos cobre, nos aquece, nos alimenta. Abra a sua Bíblia, vai lá, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11, é o mesmo texto que lemos na quarta-feira, e aqueles que puderem me ajudar, basta colocar o texto que a gente lê aqui, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11. Como estar seguro no meio da tempestade? Obrigado, Geisa. Você colocou aqui no Instagram e outros irmãos acabam colocando também. Falta aqui no Facebook alguém postar isso para mim aqui. 1 Pedro, capítulo 5. Obrigado, Marcinha. Deus abençoe. Versículo 6 a 11. Agora, olha aí a sua Bíblia. Vamos ver o caminho que Pedro traça para nós, para a gente passar pela tempestade na vida. Portanto, ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. A Deus o domínio para sempre. Então, como falei, queridos, na quarta-feira, quando a tempestade surge de repente, nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, é a gente, na medida do possível, se preparar para enfrentá-la. Mas quando ela surge mesmo e de repente a gente não tem tempo para se preparar, a gente vai para a segunda alternativa, que é consequência disso, é buscar um lugar seguro. É buscar abrigo. Nós vimos na quarta-feira, e eu falei de algumas tempestades que alguns personagens bíblicos atravessaram, enfrentaram, sofreram. Falei da tempestade de Jonas, falei da de Jeremias, falei da tempestade de Davi e outros mais, da de Jó. Todas estas tempestades, todas elas com poder destrutivo tremendo, mas juntamente com todo o seu poder destrutivo, sejam estas tempestades do coração internas ou literalmente uma tempestade física, elas traziam consigo no final do processo um poder pedagógico sem precedentes na vida de todos esses homens e de todas as pessoas que passaram por elas. Então, a gente aprendeu na quarta-feira que Deus intervém no seu tempo. Aprendemos também que devemos lançar, arremessar as nossas ansiedades à presença do Senhor, de que Deus está disposto a nos acolher e acolher a nossa ansiedade. Por isso, Pedro diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Pedro fala para sermos sóbrios, para sermos vigilantes,
Ser sóbrio no sentido de agir influenciado, não por outra coisa, não pela raiva, pela mágoa, pelo álcool, por qualquer droga ou por qualquer outro sentimento que não seja a palavra de Deus, o amor, a graça do Senhor sobre nós. E Pedro diz para nós, a igreja, que deveríamos ser vigilantes. Ser vigilante significa estar atento aos detalhes, porque às vezes é no detalhe que a gente erra, no detalhe que a gente cai. Por isso precisamos ser vigilantes. E ele aponta, no caso do enfrentamento de uma tempestade, ele aponta o inimigo, ele aponta para o acusador, ele aponta para aquele que é o caluniador, o diabo, que anda ao nosso derredor querendo nos tragar. E nós paramos exatamente nesse ponto na quarta-feira. E aqui nessa carta, Pedro vê, inclusive, esse é o motivo pelo qual ele escreve esta carta, que os cristãos estão num perigo iminente de perseguição e completamente despreparados para o enfrentamento de uma tempestade. E o propósito das suas cartas é encorajar a cristandade, encorajar os cristãos a olhar e entender que a graça de Deus age sobre a vida de todos. Então, o seu propósito, principalmente, ou desculpe-me aqui a repetir a palavra, o seu propósito foi eminentemente prático, e não um desejo, uma intenção de ensino teológico. Contudo, Pedro não fazia ideia de que os seus escritos serviriam, anos mais tarde, como uma espinha dorsal de uma pura e maravilhosa teologia pastoral. Pedro era um pastor. Sua preocupação era com o rebanho de Deus. Não é à toa que, preocupado com o rebanho de Deus, ele aponta para o rebanho de Deus aquele que poderia devorar as ovelhas do rebanho, apontando o inimigo, e o inimigo é aquele que pode devorar. O diabo é o inimigo, é o caluniador, diz aí no versículo 8. Contudo, quando ele diz para sermos sóbrios, e ao falar que o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, no versículo 9, ele dá o primeiro passo no sentido do enfrentamento da tempestade. E ele diz: resistam-lhe, firmes na fé. Resistir é um método, não é fugir. Não adianta você fugir, querido e querida. Para você, servo de Deus, serva de Deus, Deus vai ao seu encontro agora, em nome de Jesus, para fortalecer você e te dar a capacidade para resistir. Não é resistir ao vizinho que agora no isolamento social toca a música mais alta, não é para resistir ao síndico, não é para resistir à sogra, não é para resistir a ninguém que não seja Satanás. E qual é a escolha de Satanás quando ele busca arrebatar uma ovelha do rebanho de Deus? E eu peço a você que agora está aqui me assistindo, que na medida do possível esteja bastante atento àquilo que falo para você aqui hoje, né, nesse momento. Depois a gente interage, busca interagir aqui, continuar nessa interação. Satanás busca uma fé superficial, mas essa fé superficial nunca vai ser necessária, nunca vai ser o suficiente para se resistir ao mal.
Satanás e o trabalho dele está exatamente na produção de apóstatas. Ele busca produzir pessoas que abandonem a sua fé. Está lá em Apocalipse, capítulo 12. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Depois a gente vai voltar aqui para 1 Pedro. Apocalipse, capítulo 12. Nessa figura da luta e da mulher e o dragão, fala aqui exatamente nesta luta entre a igreja e o seu caluniador. E diz aqui o versículo 10, João dizendo: então ouvi uma voz forte no céu proclamando, está em Apocalipse 12, 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então, vencer Satanás, resistir Satanás, é robustecer a fé, é fortalecer o coração em tempos de crise e de tempestade. Por isso, muitas vezes, as tempestades na nossa vida, elas são pedagógicas, são, não digo necessárias, porque tanta gente sofre tanta coisa. Mas vamos voltar ao nosso texto lá. Vamos ver como Pedro, de forma prática, de forma direta, que era peculiar a Pedro, ele instrui a igreja nesse sentido. Diz assim no versículo 10, 1 Pedro 5, 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Reparou aqui uma coisinha muito legal? De que isso não foi uma oração? Isso foi uma promessa de Deus para nós, dizendo que Ele mesmo, diz aqui, e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou para a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ou seja, está lá no meio da tempestade, Ele mesmo irá. E se puder, repita comigo esta declaração de Pedro: Ele mesmo irá. Mais uma vez, Ele mesmo irá. Deus é sempre a fonte, todo o poder para iniciar esta resistência começa em Deus e acaba em Deus. Paulo chega a escrever aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que o Deus que começou a boa obra haverá de terminá-la. Ou seja, Deus trabalha na nossa vida e no nosso coração. Deus não descansa. Deus agora, nesse exato momento, trouxe você para essa live, para esse momento, diante de mim, para que você ouça que tudo começa nele e acaba nele. Tudo. Suportar, então, a tempestade, esse é o desafio. Não desistir no meio da luta, esse é o desafio. Ele mesmo irá, disse Pedro. Irá o quê? Vamos voltar ao nosso texto? Diz lá que ele mesmo irá. A primeira palavra é
aperfeiçoar. Ele mesmo irá, no original, no grego, restaurar. Traz a ideia desses navios que passaram por tempestades ou passaram por batalhas fortes e que foram danificados no meio da tempestade ou da batalha. Eles são trazidos, não são descartados, eles são trazidos ao porto para serem restaurados e aí voltarem para o mar. Quem sabe Deus está trazendo agora pessoas para serem restauradas, aperfeiçoadas nele. Deus não quer que você desista. Não imagine você que os momentos que passamos de dores nesta vida, ou de sofrimentos nesta vida, ou as tempestades que encaramos, que não tenham um caráter pedagógico para nós. Tem sim. E a primeira lição que a gente deve aprender no meio da tempestade, esta segurança que obtemos em Deus, é de que Ele é capaz de nos restaurar. Restaurar aquilo que a tempestade estragou. Quem sabe o sofrimento nessa vida, a tempestade ou a crise que você esteja enfrentando danificou o leme do navio, ou seu mastro, ou as velas, a ponto de você não conseguir mais sair do lugar. Do vento correr para um lado e você parece que fica parado na vida. Não imagine você que Deus deixará você assim. Ele quer trazer você para perto dele. E em Cristo nós somos restaurados. A palavra do Senhor nos restaura. Vamos voltar aqui para o nosso texto? Ele mesmo irá aperfeiçoar, é a primeira palavra, restaurar no caso. A segunda, firmar. Firmar aqui traz no original a ideia de fixação, de certa solidez, uma fixação de posição, algo físico, extremamente, eminentemente físico. Para que você entenda melhor isso, eu pediria a você que deixasse marcadinho aqui, depois a gente vai voltar para 1 Pedro, mas hoje eu estou aqui passeando com você um pouquinho pela palavra de Deus. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Lucas, capítulo 22, no versículo 32. E Pedro, quando escreveu lá na frente, muitos anos depois, que Cristo poderia firmar a vida de alguém, não foi à toa. Ele aprendeu aqui, nesse exato momento, como Deus pode fazer e como Deus age. E em Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz, Jesus falando a Pedro, quando ele é avisado, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Então, fortalecer seus irmãos, firmar seus irmãos, é no sentido físico, literalmente. Então, no sentido físico, literalmente, eu desejo falar aqui a você, não desista. Não esmoreça, não abandone, sua fé precisa estar intacta. E em nome de Jesus, eu creio que Deus nos traz aqui esta noite para poder dizer a você que você não vai sucumbir diante das tempestades ou crises que você enfrenta nessa vida. Mas essa incumbência de firmar, em primeira instância, vem de Deus, mas Deus se utiliza dos seus para firmar outros. Por isso, querido, querida, eu sei que você já deve ter ouvido muito isso, ou até falado,
Eu só olho para Deus, eu quero olhar para Deus, eu não quero olhar para os homens. E faz muito bem, pensando e falando dessa maneira. Contudo, essa declaração traz um sentido muito equivocado, porque normalmente ela vem como uma razão, uma desculpa por conta de uma decepção ou frustração com uma igreja, com um líder ou com um irmão em Cristo. Não faça isso. Firme-se, seja qual for a decepção ou frustração que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando, firme-se no Senhor. Ele mesmo irá firmar, diz Pedro. Agora vamos voltar lá para o nosso texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Ele mesmo irá aperfeiçoar, no caso, restaurar. Ele mesmo irá firmar. E agora, Pedro diz, ele mesmo irá fortificar. Então, fortificar aqui não é mais no sentido físico, mas é fortificar no sentido de propósito, de ideias, da sua fé. Que a sua fé não seja levada por nenhum vento de doutrina, por nenhuma palavra. Que não seja levada pelo tempo, pelo diagnóstico, que não seja levada pela crise ou vento de tempestade que possa estar batendo. Mas Deus deseja, nesse exato momento, fortificar sua fé, robustecer você, sua certeza. Por isso é que, sua certeza de que crê em Deus, por isso que li o Salmo 91, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer, Deus é o meu refúgio, o meu baluarte. Ele é o Deus em quem confio, porque ele está ali debaixo de um refúgio fortificado. Nenhuma palavra, nenhuma notícia, nada seria capaz de abalar. Por isso é que essa é a preparação para estar seguro numa tempestade. É não apenas estar firme na casa de Deus, firme no casamento, firme no lar, firme na vida, não desistindo da vida, mas estar fortificado no meio dela. De estar consciente da fé que você tem em Cristo Jesus. E ele diz, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar. E a quarta atitude é a de fundamentar vocês. Ele mesmo vai fundamentar. Ele vai criar os fundamentos. Ou seja, ele vai trazer um fundamento novo, ou um fundamento baseado nele, para uma nova construção em cima desse fundamento, em cima desse alicerce. Em cima do alicerce novo, forte, na pedra, na rocha, não pode vir uma casa qualquer. Não pode vir uma construção qualquer. Não. A nova construção é baseada numa nova vida em Cristo Jesus, porque Ele mesmo fará. Não é uma oração de Pedro, é uma promessa de Deus para mim, para você. Alegra o teu coração nisso, de que isso é uma promessa para aqueles que creem. E eu quero encorajar você, tal como foi a atitude, tal como foi a intenção de Pedro ao escrever esta carta. Eu quero, em nome de Jesus, na minha insignificância, submeter esse encorajamento a todos vocês. Sejam encorajados, porque Deus quer fundamentar
sua vida, quer o seu casamento sob novas fundações, quer suas escolhas sob novas fundações, quer a sua vida sob novas fundações. E se você sabe que toda casa precisa seguir a sua fundação. Por isso, em nome de Jesus, sua vida possa seguir esse propósito. E diz, terminando, fechando aqui a nossa meditação, Pedro escreve no versículo 11: a ele seja o domínio para sempre. Amém. Domínio. Se você observou, nós lemos hoje, o primeiro versículo que a gente leu, qual foi? Versículo 6. E fala da poderosa mão de Deus que a gente deve se submeter e humilhar-nos a ela. Então, no original, essa poderosa mão, e aqui o domínio de Deus tem o mesmo radical de poder e de domínio. Poder esse que é garantido ao cristão para que ele chegue até o final da sua jornada. Deus deseja ajudar você a chegar ao final da sua jornada. Seja qual for o seu temporal, seja qual for a sua tempestade. Deus vai ajudar você a chegar ao final. Você crê nisso?